Fala aí, galera, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos ver aí, né, véspera de Mundial, e o Vitinha, né, e o Luiz Henrique falaram aí desse jogo contra o Flamengo, né? Vamos dar uma olhada no que ele falou aí. Se inscrevam e compartilhem suas opiniões nos comentários. Vamos ver também o que a mídia brasileira está falando sobre isso, beleza? Se inscrevam e dá aquele like para fortalecer mais aí. Dis-moi un match que c'est pas important ici. Tous les matchs sont importants. Après, on a la Coupe intercontinentale, c'est très important aussi. On a le match de Coupe de France qu'on veut gagner parce que sinon on est éliminé. Donc tous les matchs sont importants. Le prochain, ça va être le plus important. On va aller là-bas pour gagner. E foi aí que o treinador entrou no palco com a naturalidade de quem sabe exatamente como controlar uma narrativa. Ele começou sendo elegante, reconhecendo a importância do torneio e valorizando os adversários que o PSG pode enfrentar. Mas, quando mencionaram o Flamengo, Luiz Henrique deu uma pequena pausa, respirou, sorriu e disse uma frase que já entrou para o noticiário brasileiro. Se for o Flamengo, será um dos desafios mais intensos que o PSG pode enfrentar neste momento da temporada. Ele falou com calma, mas firmeza. Não é aquele elogio exagerado para parecer simpático, nem aquela arrogância clássica europeia de minimizar o futebol brasileiro. Foi um equilíbrio perfeito entre respeito e confiança, e por isso pegou. Ele explicou que conhece bem a cultura do futebol sul-americano, que já estudou o Flamengo em outras temporadas, especialmente durante o auge do time nos últimos anos, e que entende que o rubro-negro não é simplesmente um clube grande, é um clube que muda ambientes, que muda atmosferas, que transforma qualquer jogo em algo emocionalmente gigante. Luiz Henrique até comentou que já conversou com jogadores que enfrentaram o Flamengo, especialmente europeus que vieram da Premier League e da La Liga para o futebol brasileiro, e que ouviu deles a mesma frase: contra o Flamengo, tudo é muito mais intenso. E é aqui que entra o ponto que fez a fala dele viralizar. Luiz Henrique disse claramente que o PSG não pode, em hipótese alguma, subestimar um clube brasileiro. Ele afirmou: o futebol brasileiro tem algo que não se ensina na Europa. É uma energia emocional que muda jogos. Quando você enfrenta um clube como o Flamengo, precisa estar mentalmente preparado para situações que não aparecem em campeonatos daqui. Pessoal, vamos ver agora a opinião aí do pessoal do OI. O Mauro César falou sobre esse torneio aí. Vamos dar uma olhada no que ele falou aí. Só pra gente contextualizar o vídeo aí, né? O campeão de cada continente, a falecida Copa das Confederações. Sim. Eu tô com o Danilo, acho que a Copa do Mundo do Clube foi bem legal. Também acho que foi uma experiência Aliás, bem quem interessante. foi lá curtiu demais. Eu dou o braço à torcida, não acreditava que fosse ser tão legal quanto foi. Foi bem interessante, apesar de algumas coisas lá nos Estados Unidos, aquele DJ horroroso, sabe? Alguns problemas de organização no começo, especialmente. O DJ veio para Libertadores, não dá nem para reclamar que disso. desgraça aquele DJ lá em... Meu Deus, foi um inferno. Cara, eu não conheço uma pessoa que gosta do DJ. Você não ouve a torcida. As torcidas se preparam para fazer lá o papel delas. As duas torcidas, Palmeiras e Flamengo. Você não ouve os caras. O desgraçado fica tocando as músicas, nada a ver, o tempo todo, uma coisa horrorosa. Cara, é muito irritante. No estádio é mais irritante ainda porque você fica sem entender o porquê daquilo ali. Aqui também no Palmeiras, também foi colocado também, quer dizer, é um horror. Mas eu acho que a Copa do Mundo foi bem legal, cara. Para mim foi muito melhor que a encomenda. E acho que se eles souberem tratar, ela pode se aprimorar. Essas questões de classificação, aí não tem jeito. Tem um monte de seleção mequetrefe também nessa Copa do Mundo que vai acontecer ano que vem. Porque é um festival de vagas. Então tem. Você sempre vai ter essa questão. Só ver o lado europeu, né? Vamos generalizar. O Flamengo tem vários times diferentes. Vários times. O Manchester City fez pré-temporada assumidamente. Sim, Eu fui no exatamente. primeiro jogo do City que colocaram um time em reserva. O Vitor Reis que jogou, depois acabou sendo emprestado, que tal, para ganhar experiência. Isso é a situação. O Chelsea levou a sério. O senhor Enzo Maresca estava cuspindo a abelha africana quando perdeu o Flamengo. Eu estava na coletiva e eu vi os repórteres ingleses apertando ele, porque ele perdeu o Flamengo, e ele estava a pé da vida, porque perdeu. O Bayern de Munique estava brincando ali, quando jogou com o Flamengo, não jogou brincando, não. Jogou duro. Porque percebeu que, teve dificuldade ali quando subiu no salto alto contra o Boca, tomou um empate, ganhou, né? E depois o Luiz perdeu Henrique também não achou nada legal. jogando com o time reserva. Peraí, nós estamos representando aqui... Vários times reversaram Agora, os times. já o Guardiola, eu vi na coletiva, ele já dando adeus à competição,
Ele estava nem aí. Quer dizer, cada um tratou de um jeito. Sim. Mas será que o Manchester City olhou dessa maneira depois que o Chelsea foi lá e botou um petzinho de campeão? Pois é. Será que o City pensa da mesma maneira hoje? Será que pensa assim lá dentro? Entre Questão de criar cultura, vai criar cultura. Pô, o Chelsea pegou lá e colocou, sou campeão, sapequei lá o PSG, ganhei desse negócio e eu tenho um bet de campeão do mundo. Perfeito. Ainda mais do Chelsea no momento, que é um time que faz mudanças até de dono. Então, O Madrid fez pré-temporada. foi uma primeira... Xabi Alonso chegou, trouxe Foi a o cara, primeira revezou o experiência. time. Eu também acho. Eu achei que foi legal, eu acho que tem chance de dar certo, de pegar. Achei bem mais legal do que o torneio, que é, para mim, é a Copa das Confederações, isso que vai acontecer agora, que reúne os campeões continentais e tem um europeu. Você tem um europeu. Boa. Do Mundo de Clubes mostrou que tem como. Primeira coisa, né? Eu acho que mostrou pra gente que qualquer clube brasileiro ou sul-americano, o Fluminense chegou à semifinal, é inacreditável, mas chegou, né? E poderia ter vencido o Chelsea, se tivesse jogado bem, poderia ter vencido, já falei disso. Eu acho que a Copa do Mundo de Clubes provou isso, que a diferença é menor do que a gente supõe. O que não quer dizer que não haja diferença, o que não quer dizer que o PSG não seja melhor do que o Flamengo. Mas se o Flamengo tiver num dia bom e o PSG num dia não tão bom, se o jogo encaixar, o Flamengo pode vencer o jogo. Agora, tem que passar pelos 2 jogos anteriores, né? O Flamengo tem 2 jogos para chegar na final, não pode ir para lá pensando na decisão. A gente já viu isso acontecer, alguns problemas, algumas vezes com o time brasileiro que chega no Intercontinental pensando na decisão e aí acaba caindo de surpresa antes disso. Raíza e Papa. E aí, Raíza, o Flamengo tem chance real? Qual é a chance real? O Garoni botou aqui 60-40 para o PSG, numa eventual final, já está projetando um percentual. Eu acho que é um pouquinho menos, eu acho que é 70-30 pro PSG. Você acha que é 70-30 PSG? Sim. Raíza, qual é o percentual e quais são as chances do Flamengo? Oi, Ilan, eu vou nessa linha do Garoni, eu acho que é 60-40, eu acho que pode aumentar um pouquinho ali, de repente, para 65% para o PSG, acho essa questão dos 2 jogos antes, né, muito ruim para o time sul-americano, ou para o time mexicano, ou para o time, enfim, eu acho muito ruim já você ter que ter 2 jogos antes, desgasta muito, porque são jogos mata-mata, então são jogos onde todo mundo tem que dar 100%, onde uma bola você pode ficar fora, tem o desgaste físico, o desgaste mental, então assim, eu acho que o PSG leva muita vantagem nesse sentido, aí eu acho que equilibra pelo outro lado, porque eu acho que é mais importante para o Flamengo, para o Cruz Azul, esse chegar numa eventual final e ganhar do PSG do que para o PSG. O Felipe Luiz até falou isso na entrevista coletiva ontem, né? Ele elogiou o PSG, disse que para ele o PSG é o melhor time do mundo, mas destacou que para o europeu, para eles, o título mais importante não é o Mundial, o Intercontinental, é a Champions League. Então eu acho que nesse sentido você consegue equiparar um pouco, mas a temporada, o momento da temporada, com menos jogos, e aí o Flamengo mais desgastado, tudo isso faz com que o PSG leve esse tamanho de favoritismo, assim, na minha opinião. E, de novo, eu tô contigo, tem que pensar primeiro no Cruz Azul, não dá para ficar pensando no PSG antes. Se a gente pegar o histórico recente dos últimos mundiais, né, jogados nesse formato, ou nesse formato parecido, já que esse Intercontinental é o primeiro nesse formato, a grande equilíbrio de times brasileiros caindo na semi para equipes de outros continentes, né, não conseguindo chegar na final. Passar para vocês a minha visão. Eu acho que o Flamengo tem 35 com Garoni, 35 a 40% de chance de conseguir. E esses 35 a 40% podem virar 100, porque eu acho que a vontade do Flamengo vai estar muito grande. Eu estou vendo isso na declaração dos jogadores, né? E a gente tem os jogadores vendo... Enquanto o PSG talvez encare como um amistoso de luxo, o Flamengo está vendo como a cereja do bolo, o concurso, a situação que pode ser, assim, aquilo que não conseguiu em 2019. Esquece 2023 com o Vitor Pereira, que foi um desastre. 2019, o Flamengo chega na final, vai contra o Liverpool para prorrogação, perde porque não tinha banco, né, Raíza? Entra o Lincoln. Galera, o Mundial já tá dando o que falar, né? Cara, assim, eu acho que um erro, porque o Flamengo chega nesse Mundial como cansado. Porque, campeão de Libertadores e campeão de Brasileiro, jogou o ano todo, cara. Jogadores... Cara, assim, é uma decisão que tem que se pensar.
Se vai colocar o time completo, se vai colocar time alternativo, eu não sei. Quem sabe é o Felipe Luiz, né? Mas, cara, eu acho isso um absurdo. O Flamengo chega cansado, eles estão lá no meio de temporada, eles estão fisicamente melhor. Por que ninguém fala isso? O nível da Europa é melhor, cara, claro. Mas o Flamengo gosta de ter um time europeu, pô. Arrascaeta, o Pedro, né, que não vai jogar, o Samuel Lino, o Saúl. Então é um time já experiente, pô, acostumado com os times da Europa, pô. Então, eu acho que não tem nada de 60% a 40%. Eu acho que é 50% e 50%. O único ponto negativo aí pro Flamengo é que o Flamengo tem fim de temporada, pô. Jogadores estão já cansados, jogadores estourados, né? Jorginho veio mesmo de uma lesão na coxa, o Pedro, né? Então, isso é fato, né? E lá na Europa, consequentemente, eles se machucam menos. Até pelo que eles jogam bem menos lá, né? Bem menos. Eu acho que a CBF tinha que rever esse calendário. Botar de repente, trocar a data desse Mundial aí, de Intercontinental aí, botar pra outra data, pra pegar os times tudo em meio de temporada, meu irmão. Pra ser pau a pau. Mas beleza. Essa é a minha visão. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui nos comentários o que, é que vocês acharam aí da opinião aí do Vitinha, do Luiz Henrique. Já deixando os créditos aí, né, pro mundo da bola aí. Peguei um corte ali a falar do Luiz Henrique, beleza? Tamo junto, se cuidem. Até o próximo vídeo, galera. Tchau.